Bom, pessoal, você quer saber qual é o melhor tipo de lavoura para você plantar? No vídeo de hoje eu vou mostrar. Meu nome é Fábio Nogueira, eu sou aqui do sítio Morro Agudo, distribuidor e produtor de hortaliças especiais. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os tipos de lavoura que existem. Por exemplo, as lavouras de longa duração, um exemplo que a gente planta aqui no sítio, né? As lavouras de longa duração, que são as ervas aqui que eu vou estar falando para vocês, as de média duração e as de curta duração, para vocês terem uma ideia de como que funciona os vários tipos de lavouras que tem. Então nesse vídeo eu já vou começar falando com vocês sobre as lavouras de longa duração, que por exemplo aqui a gente tem as ervas, isso aqui é um tomilho, a gente tem estragão, manjerona, sálvia, vários tipos de ervas aqui nessas estufas. Por que é uma lavoura de longa duração? Esse tomilho aqui, por exemplo, ele já deve ter, depois que plantou, quase uns 8 meses já de plantio e uns 6 meses de colheita. E se você for cuidando dele, tratando dele, você vai colher por até mais de um ano, como vários tipos de coisa que a gente tem aqui. Então são lavouras que você vai plantar uma vez e vai estar colhendo por um longo tempo, cortando, e ela vai rebrotando e você vai cortando de novo. Qual é a vantagem disso? Você tem o plantio uma vez, então você, por exemplo, aqui nas ervas mesmo é um grande exemplo disso, que você tem um baixo custo para plantar e o custo para continuar cuidando dele depois de plantado, tanto de custo de mão de obra, tanto de adubos e defensivos em si, não é um custo tão alto. E você está sempre colhendo. Por exemplo, aqui nessas lavouras aqui a gente faz colheita todos os dias, 6 vezes por semana. A gente não colhe no domingo. Então é uma fonte de renda que está sempre ali se realimentando, sempre colhendo. Às vezes vende mais, às vezes vende menos, mas você está sempre colhendo. Então é muito importante para você que quer ter uma propriedade saudável, ter esse tipo de lavoura, que ela vai te ajudar a ter uma fonte de renda recorrente que você vai estar sempre colhendo. Hoje a gente tem uma dificuldade aqui nessas ervas, porque elas acabam que, por ter tantas vantagens assim, muita gente planta e muitas vezes é difícil de você conseguir clientes, porque tem muita gente que coloca muito barato, tem muita gente que tem muitos fornecedores, então às vezes fica mais difícil de você conseguir clientes. Então a venda às vezes cai um pouco, principalmente agora no verão que a gente passou, que é o período que ela cresce mais rápido. A gente teve mais um pouco de dificuldade para vender, mas fora isso, a gente é uma ótima opção de lavoura. Outras lavouras que podem ser comparadas a isso aqui são hortelã, até mesmo um brócolis comum que você vai colher por mais tempo ali, uma salsinha, mas só que esses tipos eu acho que se encaixa mais como lavoura média porque ele não dura tanto tempo quanto as ervas, mas uma hortelã dura, porque a hortelã se você for cuidando dela, você cuida dela por anos e anos. Tem gente que planta agrião, mas agrião eu não tenho muita experiência, então não vou saber falar para vocês como que funciona, mas hoje é uma parte estratégica da gente, essa parte aqui das ervas. Além de compor o nosso mix, ela ajuda muito na flutuabilidade das colheitas aqui no sítio. Então esse aqui são as ervas, uma opção de lavoura de longa duração para vocês. E aqui, pessoal, a gente tem a pimenta, que é um exemplo de lavoura de média duração que a gente tem aqui no sítio, que é uma lavoura que a gente vai plantar ela, tem um investimento para fazer o plantio das mudas, das estacas, e depois a gente vai colher ela durante uns 6 meses, talvez até um pouco mais. A gente escolhe a pimenta porque é um item que a gente já tem à venda, a gente já tem um consumo grande de pimenta pela nossa distribuidora. E outra coisa, a gente também, nessa época do ano que a gente plantou, que é no verão aqui, a gente tem uma dificuldade de produção em outros lugares que são muito quentes. Então na nossa região aqui fica perfeito. E a vantagem dela é que ela tem um preço legal em comparação com os custos que a gente tem de produção e ela não tem muita variação de preço. Então, mesmo vendendo no preço barato, é uma lavoura que compensa. Dá um pouquinho mais de mão de obra para colher, comparando com tomate, pimentão, esses tipos de lavoura que se assemelha à pimenta, lavoura de média duração,
que eu gosto de dizer aqui, né? Então ela acaba que é um bom exemplo desse tipo de lavoura, que é uma lavoura que você vai plantar ela, você vai colher durante uns 6 meses, e geralmente são lavouras que você vai ter um investimento um pouco maior. Até outros exemplos que a gente tem, tipo, por exemplo, um tomate. O tomate tem um investimento muito alto para você plantar. Aí tem um pimentão que já se assemelha mais à pimenta. Mas são lavouras que você vai cuidar delas por um certo tempo, vai ter um tempo, até uns 6 meses de colheita, como é o caso aqui da pimenta. Depois você vai ter que entrar com outra cultura. Então ela vai ter um tempo médio de duração aqui no solo. A pimenta para a gente é legal, além de complementar o mix da distribuidora, é um item que gera uma colheita semanal, ou até mesmo se você quiser dividir, pode colher 3 vezes na semana, que é o nosso plano de fazer aqui, que você vai trabalhando com ela, durante esse tempo de colheita, você vai ter um padrão na colheita. Vai ter um pico maior de produção, depois um pico menor, mas você vai sempre estar colhendo, vai estar sempre com um produto disponível para os seus clientes e vai ter sempre uma verba entrando deste produto durante o tempo de colheita dela. Então é um tipo de lavoura bem estratégico que a gente gosta de usar. Pimenta a gente não colhe o ano todo, a gente só planta no verão, porque na parte fria do ano ela demora muito a se desenvolver aqui. Então é bom sempre escolher a safra, escolher a época de plantio, onde você vai conseguir a melhor produção e torcer para o melhor preço, né? Que a gente que é produtor, a gente faz isso, a gente torce sempre para estar com o melhor preço possível. Mas se você fizer o trabalho bem feito aqui no cuidado com ela, trabalhar ela bem, com certeza, mesmo num preço mais inferior, você vai conseguir ter lucro. O importante também é escolher a lavoura certa para o teu cenário. Então aqui a pimenta, pessoal, é um ótimo exemplo de lavoura média que a gente tem aqui no sítio. E aqui, pessoal, é um exemplo de lavoura de curta duração. Como aqui no sítio a gente trabalha com coisas diferentes, essa daqui é a rúcula selvática. Mas pode ser uma rúcula comum, uma alface comum, esse tipo de lavoura. Por que é uma lavoura de curta duração? Porque essa lavoura aqui ela é plantada, a gente faz as mudas, planta, e quando a gente for colher, a gente vai arrancar toda a rúcula. Então é uma lavoura de uma colheita só. Então toda vez para você colher, você vai ter que plantar uma vez. Então é uma lavoura que ela, por mais que o investimento dela pareça baixo na hora de plantar, porque você faz a muda e planta e colhe num ciclo mais ou menos curto, é uma lavoura que você vai ser só uma colheita. Então você não vai ter um período de colheita tão longo. A vantagem dela é que você vai conseguir ter um maior planejamento da colheita, porque você vai plantar e você sabe que daqui a tantos meses você vai colher tal quantidade. Então é o que a gente faz aqui, a gente faz o escalonamento de culturas. A gente vai plantando toda semana a quantidade que a gente pretende colher daqui a tanto tempo. Por exemplo, na parte da semente até a colheita vai dar uns 50, 60 dias. Então fica mais fácil de você planejar o quanto você vai colher. Porém, é um tipo de lavoura que vai dar mais trabalho, você vai ter que estar sempre plantando, para estar sempre colhendo, você vai ter que estar sempre plantando. Então é uma lavoura que vai ter um investimento maior se você não tiver um mulching ou uma hidroponia, uma coisa que facilite a mão de obra. Você vai ter que estar sempre mexendo na terra para plantar novamente. Então é um tipo de lavoura que a gente usa, mas só que a gente tem que saber usar ela, saber o produto que você vai plantar. E outros exemplos desse tipo de lavoura, vamos botar a alface, que é um item que muita gente produz, o brócolis americano e a couve-flor, que também você vai colher só uma vez, mas a diferença é que vai ter um ciclo maior até conseguir colher. A rúcula comum, o coentro, por exemplo. Então são lavouras que você vai ter só uma colheita. E como todos os outros tipos de lavoura, você tem que saber usar ele no momento certo. Então, no vídeo de hoje eu falei sobre todos esses tipos de lavoura que tem. E o que eu vejo aqui, a forma que a gente trabalha hoje, é ir organizando isso de acordo com nossas necessidades dos nossos clientes e plantando ali. A gente faz os 3 tipos de cultivo.
a gente planta tantas lavouras de curta, de média e de longa duração, para poder estar sempre colhendo, estar sempre trabalhando com produtos diferenciados e de qualidade. Esse é o planejamento que a gente faz aqui. Então, você aí que pretende produzir ou que já produz, você pode olhar para esse tipo de lavoura, ver outros exemplos e ir mesclando. Acho que a melhor forma é você mesclar todos esses tipos, usar o melhor de cada um no tempo certo, que você vai ter os melhores resultados. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou sobre os tipos de lavoura, médio, curto e de longa duração. Então, você aí que se interessou, deixa um comentário, dá algum exemplo de lavoura desses tipos que a gente tem aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, pessoal.